Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 19 diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Repita: templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Querido, repita comigo, por favor: eu sou templo do Espírito Santo. Repita: o meu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos queridos, nós sempre lemos na palavra de Deus que nós somos templo do Espírito Santo. E às vezes nós até dizemos com a nossa boca cheia, né, pastor Marcelo? Eu sou o templo do Espírito Santo. Às vezes a gente até bate no peito, irmão Cláudio, dizendo assim: eu sou diferente dos outros, eu sou o templo do Espírito Santo. Irmãos, esses dias atrás o pastor Júnior estava pregando aqui no púlpito, e ele disse várias vezes durante a sua palavra, dizendo que é fácil dizer que Deus é fiel, é como chover no molhado dizer que Deus é fiel. Irmãos, o X da questão é eu dizer que eu sou fiel a Deus. Eu dizer que Deus é fiel é fácil, mas e eu dizer que eu sou fiel para com o meu Deus? Eu sou fiel na presença do meu Deus, irmão Daniel. Aí que está o X da questão. É aí que está o mistério da palavra de Deus. Irmãos, e trazendo para a nossa realidade hoje, é fácil dizer que nós somos templo do Espírito Santo. É fácil dizer assim: eu sou o templo do Espírito Santo, que maravilha. Mas será, irmão Antônio, que eu estou andando como templo do Espírito Santo? Será que a minha vida está condizendo com o templo do Espírito Santo? Será que as minhas atitudes, elas estão condizendo que o templo do Espírito Santo está realmente sendo habitado pelo Espírito Santo? Então é esse que é o mistério. Quantas vezes nós dizemos que somos templo do Espírito Santo, mas a nossa vida está cheia de coisas erradas. Nós estamos fazendo muitas coisas que não são do agrado de Deus. Nós estamos fazendo muitas coisas que não são do agrado do Senhor. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Levanta a mão. Aplauda ao Senhor, porque você pode dizer que você é um templo do Espírito Santo. Você está vivendo e andando na presença de Deus. Que maravilha. Irmãos, eu vou meditar com vocês muito rápido, porque nós ainda teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Aonde o Espírito Santo habita? Em quem o Espírito Santo habita? Em primeiro lugar, o Espírito Santo habita aonde há uma verdadeira conversão na presença dele. Aquele que realmente se converteu, aquele que realmente aceitou a Jesus como Salvador, aquele que realmente é uma nova criatura diante de Deus, esse é um forte candidato para ser templo do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele não habita num templo sujo. O Espírito Santo, ele não habita num templo cheio de teias de aranha. O Espírito Santo, ele não habita em um templo todo empoeirado. Ele habita, irmãos, num templo realmente convertido e que teve uma experiência gloriosa na presença do Senhor. Irmãos, em segundo lugar, em quem o Espírito Santo de Deus habita? Onde há pureza. Repita comigo: onde há pureza. Irmãos, a Bíblia recomenda inúmeras vezes
uma vida de santidade e uma vida de pureza na presença de Deus. Irmãos, e isso é necessário para que seja cultivada uma vida cheia do Espírito Santo. E isso deve ser cultivado para que o Espírito Santo habite em nós e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, para ser templo do Espírito Santo, primeiro tem que ser convertido. Para ser templo do Espírito Santo, segundo, deve ter pureza de vida, santidade de vida, porque o Espírito Santo, ele não habita num templo sujo, empoeirado e cheio de teias de aranha. Irmãos, nós não vamos ler, mas você pode dar uma olhada na sua Bíblia, no Salmo 51 e o versículo de número 11. Salmo 51, versículo de número 11. Irmãos, Davi, após ele ter cometido pecado diante de Deus, após ele ter feito algo de errado diante de Deus, algo que ele não deveria fazer diante do Senhor. Se você ler aí o versículo 11 do capítulo 51 do livro dos Salmos, Davi, ele completamente arrependido, ele diz assim: Senhor, volta a dar-me a alegria do teu Espírito Santo na minha vida. É mais ou menos isso que ele diz aí: volta a dar a alegria do Espírito Santo. Que o Espírito Santo volte a habitar na minha vida e no meu coração, Senhor. Por quê? Porque ele sentiu que quando ele pecou, o Espírito Santo foi embora. Então ele se arrepende e ele pede para que o Espírito Santo de Deus volte a habitar nele novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, ela nos fala de uma forma categórica, ela nos fala de uma forma enfática. No Novo Testamento, irmãos, fica evidente diante de nós a possibilidade de, com atitudes impuras e atitudes pecaminosas, irmãos, o verdadeiro cristão, ele pode apagar o Espírito Santo na sua vida. Você sabia disso? Aquele crente fervoroso, aquele crente cheio do Espírito Santo, aquele crente que falava línguas estranhas, aquele crente que profetizava, aquele crente que era usado nas mãos de Deus, aquele crente que colocava a mão na cabeça dos doentes e a enfermidade ia embora, aquele crente que colocava a mão na cabeça de alguém e o problema era resolvido, aquele crente que abria a boca e ao abrir a sua boca o povo sentia a presença do Senhor. Irmãos, a partir do momento que ele caiu no pecado, a partir do momento que ele fez algo de errado diante de Deus, o Espírito Santo foi apagado na vida dele e ele voltou a ser uma pessoa carnal novamente. E isso, irmãos, é muito triste diante do Senhor. Nós vamos dar uma olhadinha. Esse texto aqui eu gostaria de ler. Primeira aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo de número 19. Não extingais o Espírito Santo. A outra tradução diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Então, querido, se na Bíblia Sagrada está dizendo não apagueis o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo, ele pode ser apagado. O Espírito Santo, ele pode ser extinto da nossa vida, diante das nossas atitudes, diante daquilo que a gente faz na presença do Senhor. Irmãos, quantas pessoas estão apagando o Espírito Santo com as suas atitudes? Quantas pessoas estão sufocando o Espírito Santo em suas vidas através das suas atitudes? Estão fazendo coisas que não agradam a Deus, estão frequentando lugares que não agradam a Deus, estão deixando que os seus pés pisem em lugares que não agradam a Deus, estão ingerindo coisas que não agradam à vontade de Deus.
estão vendo coisas que não agradam à vontade de Deus, o Espírito Santo está sendo apagado, o Espírito Santo está sendo extinto, o Espírito Santo, ele já está arrumando as malas para cair fora, porque Deus, ele não habita em templo sujo, em nome de Jesus. Amém ou não amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo. Aonde o Espírito de Deus habita? Aonde há verdadeira conversão. Aonde o Espírito de Deus habita? Onde há pureza de vida na presença do Senhor. Aonde há santidade de vida na presença do Senhor. Irmãos, quando nós lemos Efésios, pode abrir a sua Bíblia aí, em Efésios, louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia em Efésios. Deixa eu ver aqui o capítulo certinho de Efésios. Efésios capítulo de número 4 e o versículo de número 30. Efésios 4 e o versículo de número 30. Quem já achou diz amém. Olha o que diz a minha Bíblia. E não entristeçais. Repita comigo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, meu querido, santifique a sua vida, purifique a sua vida, ande na presença de Deus, faça a vontade de Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus habitará na sua vida. Você será um vaso de honra na presença do Senhor, e o nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para eu ser templo do Espírito Santo, eu falei que eu devo me purificar, eu devo santificar a minha vida. Irmãos, os judeus, quando nós lemos a palavra, nós vemos que os judeus, eles tinham um zelo muito grande para com o templo. Eles tinham assim um zelo extraordinário para com o templo. E era templo feito de pedras, era templo feito de rochas, era templo feito de uma estrutura arquitetônica maravilhosa. Eles tinham, irmãos, tanto é que eles chamaram a Jesus para olhar a construção, ou o recém-construído templo. Olha, Senhor, o templo. Foi quando Jesus disse para eles: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então eles tinham assim um zelo muito grande para com o templo. Irmãos, assim também nós devemos ter um zelo muito grande para com o templo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E de que maneira que nós vamos ter zelo pelo nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo? De que maneira nós vamos fazer isso? Irmãos, nós devemos ter o nosso zelo com o olhar. Com o olhar nós podemos falar, com o olhar nós podemos transmitir ideias, com o olhar nós podemos transmitir pensamentos, com o olhar nós somos capazes de destruir uma pessoa, através unicamente de um olhar. Por isso foi que Jesus falou em olhares cobiçosos e maldosos, que levam o homem à destruição e ao pecado. E Salomão, irmãos, ele instruiu a que se olhe com olhares direitos, perfeitos e abençoados na presença do Senhor. Provérbios capítulo 4 e o versículo de número 25. Salomão, ele orienta a nós, a todos nós, como nós devemos usar os nossos olhos na presença do Senhor. Dá uma olhadinha o que diz aí Provérbios capítulo 4 e o versículo de número 25. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Os teus olhos olhem direito, ou seja, os teus olhos sejam olhos santificados na minha presença.
os teus olhos sejam olhos puros diante de mim. Irmãos, diz o Senhor. Irmãos, os olhos do cristão, eles devem ser usados para o bem. Os olhos do cristão, eles devem ser usados para abençoar. Os olhos do cristão, eles devem ser usados para agradar a Deus, para ler a Bíblia, para cantar hinos, para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, isso faz parte de uma vida de santidade na presença de Deus. Como santificar ou purificar o nosso templo? Tendo uma mente pura diante do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado assim: irmão, tenha uma mente pura. Tenha uma mente pura diante de Deus. Irmãos, mente sadia diante do Senhor faz parte da nossa vida de santidade diante de Deus. Faz parte da nossa vida de santidade. Nós devemos nos preocupar com aquilo que nós temos na nossa mente, com aquilo que nós projetamos na nossa mente. Irmãos, a nossa mente é o lugar onde geralmente o diabo gosta de trabalhar. Mente vazia é oficina do diabo. O diabo começa a trabalhar. O diabo, ele começa a colocar coisas ruins naquela mente que está vazia. Então, a partir de hoje, comece a ocupar a sua mente com as coisas de Deus. Comece a ocupar a sua mente com as coisas do Senhor, com a sua palavra, com cânticos maravilhosos que glorificam o nome do Senhor. Comece a ocupar a sua mente com projetos que vão fazer você ganhar almas para o reino de Deus. Amém, querido? Comece a ocupar a sua mente com coisas boas, com coisas de Deus, com coisas abençoadas na presença do Senhor. Irmãos, quando a gente lê Colossenses, vamos dar uma olhadinha aqui em Colossenses. Colossenses do capítulo de número 3 e o versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor. Já acharam? Digam amém. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, ou seja, pensai nas coisas de Deus. Ocupem as vossas mentes com as coisas de Deus. É assim que deve viver o templo do Espírito Santo que somos nós. Irmãos, e para terminar essa mensagem, nós devemos zelar com o nosso falar. Já falei aqui, zelo com o olhar, zelo com a nossa mente e zelo também com o nosso falar. Irmãos, a nossa língua é terrível de ser dominada. A nossa língua é um pequeno membro do corpo que possui um significado ou uma importância muito grande, muito grande. Irmãos, através da nossa língua, nós podemos criar confusões. Através da nossa língua, nós podemos fazer pessoas brigarem. Através da nossa língua, nós podemos semear contendas entre as pessoas. Através da nossa língua, nós podemos maldizer ou lançar maldições sobre os nossos irmãos. Através da nossa língua, nós podemos muitas vezes proferir palavras que não glorificam o nome do Senhor. Através, queridos, da nossa língua, nós podemos fazer coisas estrondosas, nós podemos fazer coisas terríveis. É por isso que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre o uso da nossa língua. Da mesma maneira que nós precisamos usar bem a nossa mente, da mesma maneira que nós precisamos usar bem os nossos olhos, nós precisamos usar bem a nossa fala, a nossa língua. Irmãos, isso é importantíssimo diante do Senhor, diante de Deus. Irmãos, isso é importante lá em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 25.
Vamos dar uma olhada aqui em Efésios, já terminando, capítulo 4, e o versículo de número 25. Quem já achou diz amém. Efésios 4, 25 diz assim: pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É o zelo com a nossa língua. Existem até aquelas pessoas que falam que Deus nos deu 2 ouvidos. É isso ou não? Deus, Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca só. Sabe para quê, irmãos? Para a gente ouvir mais e falar menos. Senão Ele teria dado 2 bocas, né? 2 ouvidos Ele nos deu e uma boca só. É para a gente ouvir mais e falar menos. Porque quanto mais nós falamos de forma impensada, nós falamos aquilo que não deveríamos falar. E muitas vezes nós fazemos confusão, fazemos coisas que não deveríamos fazer também. Então, meu querido, você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Então nós devemos viver como templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo deve ser santo, amém? Deve ser santificado. Se nós somos templo ou casa do Espírito Santo, essa casa deve estar sempre pronta para receber o Espírito Santo e para que Ele habite em nós de uma forma maravilhosa. E nós continuemos sendo uma bênção na presença de Deus.